Olá pessoal, muito boa noite a todos e a todas. Hoje nós estamos aqui já no dia 2 de fevereiro de 2022. Vamos continuar no nosso grupo de estudo com a leitura do livro A Situação do Catolicismo na Senda Iniciática. Hoje vamos ler o capítulo 17 aqui nessa videoaula conjuntamente. O capítulo 17 fala sobre o assunto a Igreja Católica contra os cientistas. As relações da Igreja da Gnóia com o conhecimento, gnose, sempre foram péssimas. A gnose se sustenta sobre as 4 colunas do conhecimento humano: arte, ciência, filosofia e mística. Gnose é conhecimento, é iluminação, é sabedoria. Gnose é o conhecimento que Jesus Cristo ensinava para o círculo cristão iniciático. Porém, a igreja institucionalizada, antignóstico, o que significa que ao invés de conhecimento, iluminação, sabedoria, ela foi edificada e configurada sobre as colunas da gnóia, da ignorância, das trevas, etc. Por isso ela sempre relacionou mal com os artistas iniciados, com os cientistas iniciados, com os filósofos iniciados, com os místicos do círculo cristão iniciático, que são os gnósticos, e com os pensadores e produtores de conhecimento iniciático, etc. Santo Agostinho, lá em 354 a 430, depois de Cristo, gnóstico, detentor da sabedoria das 4 colunas do conhecimento, defendia que a Bíblia deveria ser interpretada à luz da ciência. Ele estava se referindo à ciência gnóstica, que é a ciência dos sábios, dos iniciados. Os estudiosos da cultura ocidental, desde o iluminismo no século XVIII, afirmam que a religião católica é uma grande inimiga do progresso científico. Muitos estudiosos consideram que a Igreja Católica, na dimensão do cristianismo cultural, faz apologia à repressão científica. Santo Agostinho já afirmava, no século V, que as Escrituras deveriam ser interpretadas à luz do conhecimento disponível em cada época sobre o mundo natural. Santo Agostinho sabia que a Bíblia é um tratado de alquimia, que só é entendida nas suas linhas e nas entrelinhas pelos cristãos iniciáticos ou gnósticos. Isto é, os cristãos culturais não possuem apetrechos iniciáticos, não conseguem entender o que está escrito nas entrelinhas das Escrituras Sagradas. Somente isto é possível para os cristãos iniciáticos. O cristão cultural não consegue ler nas entrelinhas da Bíblia, não consegue interpretar os elementos semióticos das entrelinhas. Por isso, interpreta as Escrituras ao pé da letra com limitações. Santo Agostinho, como iniciado gnóstico que era, sabia que a maioria das autoridades eclesiais da igreja da sua época já estava desprovida de predicados iniciáticos, portanto sem a mínima condição de fazer a interpretação fidedigna da Bíblia Sagrada. Neste sentido, Santo Agostinho declara que a criação do mundo e do homem, conforme narrada no livro de Gênesis, possui elementos metafóricos que só pode ser interpretado pelo cristão iniciático. Santo Tomás de Aquino, por ser também do círculo cristão iniciático, no século XVIII, defendeu que a fé e a razão são 2 fatores complementares, porque provém ambas de Deus.
A Igreja Católica, mesmo sendo de perfil do ser cultural, ainda teve a sabedoria de reconhecer muitos de seus crimes do passado e teve a humildade de pedir desculpas por alguns destes crimes cometidos no passado por católicos contra pessoas, contra instituições e contra cientistas. A Igreja Católica oficialmente já considerou que alguns trechos das Escrituras são alegorias, portadoras de verdades teológicas, mas não verdades históricas. Muitos teóricos consideram que a criação do homem, como narrada no Gênesis, é alegórica, é simbólica, que só os mais atrasados é que interpretam ao pé da letra. O que a igreja ainda não sabe e precisa saber é que nem só parte das escrituras é alegórica, mas toda a Bíblia também o é metafórica, é simbólica, e que para saber interpretá-la é preciso fazer correlação entre o simbolizante e o simbolizado de cada símbolo, onde cada símbolo estabelece conexão entre uma realidade visível e uma realidade invisível. Galileu, católico convicto, foi condenado à prisão domiciliar perpétua pela Inquisição, porque suas ideias científicas, cosmológicas, eram tidas como heresia em relação à posição dogmática da Igreja. Todo pensador livre que não pensava de acordo com os dogmas da Igreja sempre foi atacado por ela, desde o cristianismo proto-ortodoxo até os dias de hoje. Mas o apogeu de tais ataques se deu com Galileu Galilei. Porém, historiadores e cientistas modernos veem o caso de Galileu como algo mais complexo do que apenas via a Igreja Católica na época. Todos sabem que o que a Igreja Estatal fez com Galileu, com Giordano Bruno, etc., foi decorrente de sua agnóia, devido ao seu elevado grau de afastamento do padrão doutrinário Jesus cristiano, primigênio, onde ela perdeu a iluminação do Cristo, fragmentou o conhecimento gnóstico e estabeleceu grandes confrontos entre ciência e religião. Destituída da iluminação iniciática, a Igreja Católica temia o fato de Galileu ser um grande físico e astrônomo de Pisa e um dos mais importantes personagens da evolução científica. A Igreja Católica, de perfil cristão cultural, desprovida de iluminação iniciática, na época dogmante, aceitava o modelo cosmológico do geocentrismo por ser o mais aceito e programado pelo mundo medieval. Este para ser o modelo de Ptolomeu, que afirmava que a Terra era o centro do universo e os astros a orbitavam. Já havia muito tempo, quase que um século antes de Galileu, o cônego Nicolau Copérnico, que viveu de 1473 a 1543, propôs a teoria helocêntrica, segundo a qual a Terra, na verdade, é que gira em volta do Sol, e não o contrário, como acreditava a Igreja. Naquela altura, como a Igreja havia intrometido nas discussões cosmológicas, se por um lado havia os partidários do geocentrismo, por outro lado, certos membros importantes da Igreja ficaram positivamente impressionados pelo heliocentrismo. Nesta corrente dos heliocentristas da Igreja, havia o cardeal
Belarmino, uma figura importante da cúria romana, que defendia a possibilidade da reinterpretação bíblica, caso o helicentrismo fosse provado como cientificamente verdadeiro. Galileu chegou a reinterpretar e usar várias passagens bíblicas para defender o helicentrismo. E isto contrariou a Igreja, que mesmo sem a devida qualificação inicial, já havia assumido indevidamente o monopólio de interpretação das Escrituras. Naquela época, a Igreja Católica, em oposição ao protestantismo, defendia que a interpretação da Bíblia era um trabalho exclusivamente reservado para os teólogos, sendo este supervisionado pelo Santo Ofício. Em 1615, o Tribunal do Santo Ofício, por insuficiência de iluminação inicial, já ao comando da Loja Negra, declara o helicentrismo como sendo herético e a teoria do geocentrismo teologicamente errada. O Santo Ofício demonstrou a sua tendenciosa ideologia ao se meter na discussão em torno do helicentrismo. Ao bem da verdade, o que deveria ser de caráter científico e filosófico, de modo laico, passou a receber pressão da perigosa Igreja, que tentava controlar tudo com a exegese bíblica e com a teologia. O principal livro de Copérnico entrou para o Index Liberium Probatorium e foi proibido. A defesa da validade física, mas não da hipótese matemática do helicentrismo. Galileu, porém, não se restringe a trabalhar sobre a hipótese, mas defende que a Terra orbita o Sol. Como consequência, é proibido de expressar suas opiniões em relação ao helicentrismo. Na sequência dos fatos, em 1623, um amigo de Galileu, Urbano VIII, tornou-se o novo Papa e ofereceu a Galileu a oportunidade de escrever um livro sobre as duas teorias conflitantes na época. O Papa deu a Galileu uma oportunidade de defender o helicentrismo, mas como uma hipótese. Galileu descreveu no livro os dois grandes sistemas cosmológicos do mundo. Os argumentos de Galileu no livro não agradaram ao Papa, que levou as coisas para o lado pessoal, o que resultou em alguns mal entendidos entre eles. Este Papa, também desprovido da luz iniciática, achou que Galileu aproveitou-se da oportunidade para ofendê-lo. Como não há argumento contra fatos, e quando a contra-argumentação consegue absorver os impactos provocados pelo argumento, ao invés de atacar o argumento, ele ataca o argumentador. Assim, a Igreja resolveu fritar o Galileu, que não pode atacar o argumento. Quem não pode atacar o argumento, então ataca o argumentador, como diz Paul Valéry. Sendo assim, o Papa, desprovido de atributos iniciáticos, submete Galileu à Inquisição. Então, a Inquisição, que quase sempre já tinha um pré-julgamento sobre os acusados, julga e condena Galileu a abjurar publicamente suas opiniões. A Santa Inquisição ordenou que o Galileu se retratasse em praça pública, dizendo que se não
confessasse o seu pecado por aceitar o heliocentrismo e de considerar o geocentrismo, seria morto. Dizem que Galileu, em praça pública, cercado de pessoas por todos os lados, diante do povão que queria ver sangue ao estilo romano, diz com voz alta, de bom tom: minha gente, a Terra não gira em torno do Sol como eu quero, mas é o Sol que gira em torno dela, como a igreja quer. Mas diz que ele baixou a cabeça, virou para o lado e disse bem baixinho a ele mesmo: mas que a Terra gira em torno do Sol, gira. Daí dizem que um padre, um traíra, né, escutou a conversa baixinha de Galileu, entregou o pobre cientista ao tribunal. Este tribunal de perfil satanasiano, que estava preparado para o pior na dimensão da Santa Inquisição, condena Galileu a pena de viver em prisão domiciliar por tempo indeterminado, durante a qual ele faleceu. A partir daí, como era próprio da Igreja, por não conseguir atacar argumentos de Galileu Galilei, o atacou, colocando seus livros no Index Liberium Probatorium. O Index Liberium Probatorium é uma lista dos livros proibidos aos católicos. Foi instituído em 1559. Esta foi a primeira censura imposta pela Igreja Estatal por meio de um Papa sem propriedades gnósticas, numa estratégia de ataque não contra os argumentos, mas sim contra os argumentadores. Percebendo este absurdo deste Papa de perfil satanesiano, o Vaticano veio revogar a lista de livros proibidos aos católicos cerca de 400 anos mais tarde, no dia 14 de junho de 1966. Foi assim, numa perspectiva de maior consciência, jamais adiantado em espírito de compreensão, o Vaticano aboliu o Index Liberium Probatorium, que tanto prejuízo causou aos verdadeiros cristãos, deixando para trás o mundo antignóstico da obscuridade, seguindo em frente em direção à luz, e com a diminuição das tensões e do conflito marcado pela reforma protestante, a Igreja Católica consegue rever a sua posição contra a teoria de Copérnico e de Galileu. Em 1758, de modo um pouco mais cristão, a Igreja retirou as obras heliocêntricas do Index Liberium Probatorium. Passados mais de 200 anos, em 1979, o Papa João Paulo II, dotado de espírito iniciático, lamentou os sofrimentos de Galileu causados por organismos escrisiáticos e defendeu a interpretação entre religião e ciência, enfatizando que de fé e ciência não se pode nunca contradizer-se, tendo citado na época uma afirmação do próprio Galileu, que diz assim, abre aspas, procedendo igualmente do verbo divino, a Escritura Santa e a natureza, a primeira como ditada pelo Espírito Santo e a segunda como executora fidelíssima das ordens de Deus. No ano de 2000, o Papa João Paulo II efetuou um pedido formal de desculpa por todos os erros de católicos culturais. Com isto, o Papa estava reconhecendo alguns dos muitos erros cometidos por católicos nos últimos 2000 anos de história da Igreja Católica, entre estes o absurdo julgamento
de Galileu Galilei pela Inquisição, este vai e vem, faz e desfaz da Igreja estatal se deveu à obscuridade que esta foi submetida após se afastar da doutrina Jesus cristiana primigênia. A Igreja Católica, ao movimentar-se deliberadamente ou não sob a plataforma da Loja Negra, ao longo dos tempos, ela retirou da cena iniciática milhares de fiéis que, na sua cegueira espiritual, não conseguem decodificar os símbolos sagrados. Então, esta igreja é aquela referida por Cristo, de dimensão farisaica, que nem entra e nem deixa outros entrarem, é cego guiando cego, no final das contas, ambos vão parar no buraco. Não consegue ler o Evangelho, essas pessoas, os fiéis do catolicismo, não conseguem ler o Evangelho secreto de Jesus Cristo, conforme se configura nas entrelinhas da Bíblia. A Igreja estatal, sem a luz iniciática de Jesus Cristo, ao longo de sua história, se constituiu num grande cego guiando cego, onde ambos, então, como dissemos, vão parar no abismo. Então, muito obrigado pela companhia durante essa leitura. Esteja conosco no próximo capítulo. E aqui das descrições tem como você ler as informações de como você ler o livro em PDF e também impresso de forma convencional. A paz e verencial.